Olá, tudo bem com você? Que bom encontrar você novamente aqui, tá? Vamos essa semana conhecendo um pouquinho mais sobre a história da África, ok? Então nós comentamos então, né, que o nosso conteúdo está sendo retirado desse livro aqui, ó. É uma síntese do livro do professor Joseph Kizerbo, História da África Negra. E nós já vimos então um pouquinho da origem, né, da palavra África, né, que é ausência de frio, não frio, né, um lugar quente. E a gente entendeu que sem entender a história da África, a gente literalmente não consegue entender a história da humanidade. Ou seja, ou você entende a história da humanidade, ou você não entende, né? Ou você entende a história da África, ou você não entende a história da humanidade. Por quê? Porque é na África que surge a humanidade, a primeira civilização humana vai se dar na África, o primeiro império, né, que a gente tem notícia é no continente africano, as primeiras inovações e tecnologias na área de escrita, na área de agricultura, na área de medicina, de matemática, se dá no continente africano, né? A gente viu a questão no nosso encontro passado, da questão da siderurgia, né? Que aconteceu na Etiópia, o domínio do ferro se dá no continente africano. Então, se você tira todo esse conhecimento da história, você fica literalmente sem entender a história. Só isso, né? E a história, segundo Heródoto fala assim: eu vou contar o que os homens fizeram, né? Essa é a definição de história. Eu vou contar o que as pessoas fizeram. Então, se você tira a história da África, então você já começa lá na frente sem saber a origem das coisas, como é que as coisas começaram. Você perde uma grande parte da história quando você perde a história da África, né? Então, por isso é importante conhecer a história desse continente. E nós vimos no nosso último encontro aqui que Etiópia, né, Egito e Etiópia se formaram pelas orlas de migração de pessoas que estavam fugindo do processo de desertificação do Saara. Aí vimos então que a Etiópia, né, país que era conhecido pela sua pele lustrosa, né, pele bronzeada, Egito, que é o Kemet, país negro, né, que é um país que se autodenominava como país negro, onde as cores iam do marrom escuro até o preto carvão, né? E vimos então que para poder preservar, né, que o Egito invadiu a Etiópia para poder tomar posse das suas riquezas minerais, ouro e pedras preciosas. E vimos então que a Etiópia desenvolveu a inovação com a tecnologia com ferro e produziu armas de ferro, e isso possibilitou que ela dominasse o Egito e criasse o seu império lá na Ásia, expandisse o império para a Ásia, né? E aí depois então teve o recuo, e aí vimos então que a Etiópia firmou a sua capital em Napata. E no ano 330 depois de Cristo, novamente desertificação da região, e aí então precisou ter uma nova orla de migração das pessoas. E agora essas pessoas não migram mais para a região do Delta do Nilo, mas agora migram para a região central da África. E como é que estava a região central da África? A região central da África estava habitada pelos povos de língua banto, né, os povos bantos, que eram os povos, né, que já estavam ali na região central da África, mas estavam ali, né, mas não tinham condição de dominar toda a África, porque a África era ocupada por florestas. Então na floresta você vai ter árvores grandes, animais, você vai ter que cavucar ali a terra para fazer agricultura, e essa população de povos de língua banto ainda não tinha essa tecnologia para poder desenvolver e colonizar a África, não tinha essa tecnologia, ok? Então, e essas pessoas que estavam ali no norte da África, né, fugindo também do processo de desertificação, vêm para essa região central, e agora quando os povos da Etiópia migram para essa região, levam consigo a siderurgia. Aí, pronto. Agora essa população tem tudo aquilo que eles precisam, o ferro, a siderurgia. E agora, com base nesse conhecimento, eles falam assim: nossa, é tudo isso que a gente precisava para ocupar esse mundão de meu Deus. Agora sim. Aí agora eles vão começar a ocupar toda a parte central ali da África, indo até a África do Sul, lá embaixo, no mapa embaixo da África, né? África do Sul. Agora nós podemos ocupar toda essa região. Floresta, animais, agora nós podemos então dominar. Agora eles usam o ferro, o arado,
a lança, né, para poder ocupar ocupar toda essa região agora da parte central até o sul da África. E como é que se deu essa ocupação? Essa ocupação se deu da seguinte forma: essas pessoas então ocupavam uma terra e ali plantavam a agricultura, e até que chegava um momento que esse solo se esgotava, não dava mais produtivo. Então eles migravam para uma nova região. Novamente, como tem o ferro, tem as armas, tem o arado, e ocupavam uma nova região, né? E até que essa terra se desgastava, mudava para outra, e assim ia ocupando em direção ao sul da África. E essas sociedades, conforme iam se organizando, elas iam se formando comunidades, né? Cidades, e essas pessoas iam ali. E é interessante que cada uma dessas sociedades, né, tinha uma língua diferente, né? Uma forma de se comunicar. E então, conforme essas sociedades iam se formando, essa sociedade ia se estruturando, foi se tornando um centro de atração para as pessoas. Novas pessoas chegavam ali para quê? Comercializar, oferecer produtos e trocar produtos um com o outro. Aprendia a língua do outro e ali ia se formando vai se formando a socialização, tá? E isso foi se dando desde o centro até o sul da África todo ali. E aí o que acontece? Agora, conforme você vai tendo essas técnicas, né, de ferro, siderurgia, armas, essas pessoas vão se organizando em forma de sociedade, né, formando clãs. Até que chegou um momento que esses clãs vão se transformar em impérios, né? Sociedades, o que vão ser esses impérios? Vão ser sociedades que não vai ter apenas uma única cidade, uma única família, mas vão ter várias famílias, várias debaixo de uma única autoridade, debaixo de um único governo. E aí então vai ser um período de grande desenvolvimento da África. Como a África agora tem siderurgia, tem o ferro, o continente africano todo ele se desenvolve, todo ele tem uma área de tecnologia, avanço, e realmente vai se tornar o lugar mais próspero do continente, mais próspero, né, do planeta Terra. Tanto que o autor, um escritor árabe, vai dizer que no ano 1000, o lugar mais rico da Terra é justamente um país, né, um reino africano de nome Gana. Então vamos comentar um pouquinho sobre Gana. Gana é justamente um reino, né? Um desses impérios africanos que juntou vários clãs e se deu origem a um império, né? O Império de Gana. E Gana, justamente, eles tinham recursos naturais que vai ser o ouro. Assim também como a Etiópia tinha lá ouro e pedras preciosas, Gana também tinha como recurso a questão do ouro. E aí, o imperador de Gana vai então estabelecer políticas das pessoas que entram e as pessoas que saem, né, do seu território. Então ele vai dizer que as pessoas então podem usar pepitas, né, de ouro para fazer suas trocas de comércio. Inclusive, como a África, como o império tem várias, né, comunidades, várias famílias, vários clãs, as pessoas poderiam entrar e sair do seu império. Então o imperador de Gana estabelece que aquelas pessoas que quiserem entrar no seu território devem pagar X quantidade de ouro, né, para entrar, para passar. É pagar literalmente um pedágio. E pela primeira vez na história a gente vai ver ali no reino de Gana um cheque, onde alguém declara, olha, devo uma quantidade de ouro, né, e é notado que deu um débito em valor em ouro. Um cheque, realmente, né? Então a gente vai ver uma sociedade extremamente avançada e usufruindo, né, tirando dos seus recursos naturais, no caso Gana, que seria ouro. E assim, essa sociedade se organizou, né, e com base no comércio, nas transações comerciais. Então o reino de Gana se estabeleceu ali, né, e para que essas pessoas pudessem se organizar. E uma das coisas que eu gosto muito de falar do reino de Gana é que a língua, né, como o império tem várias
vários clãs, e eu já disse anteriormente que cada clã tinha uma língua. Então o Império de Gana tinha várias línguas dentro do Império. Então, e você queria fazer comércio com as pessoas de um grupo, de outro grupo, tal, é muito difícil, porque cada um tinha uma língua. Então, para você não ter que aprender a língua de todo mundo, a forma de fazer comércio era através da música, né? Então, como é que se dava? Os comerciantes de longa distância, né, vinham trazendo seus produtos, tecido, pedras preciosas, né, para comercializar com essas sociedades que se formavam ali, né? Que conforme a gente colocou, eles iam plantando, via ir nova para novas terras e ia se fixando e formando sociedades. E as pessoas queriam então vender e comercializar com esses lugares. Então como é que eles faziam? Então, quando eles iam se aproximando, eles tocavam seus tambores para anunciar que estavam chegando com os seus produtos. Então, a população, quando ouvia lá aquele estoque dos tambores, já sabia que estavam vindo os comerciantes com seus produtos. Então, eles ficavam todos alvoroçados. Olha, chegou o comércio, chegou o shopping, né? E aí, então, todo mundo se preparava para o comércio. Então, esses comerciantes, então, como não conhecia a língua do outro, ia lá, montava uma mesa, né, um chão mesmo, e colocava todos os seus produtos ali. Tecidos, pérolas, todas as coisas, né, que queriam comercializar. E se afastavam. Aí, na sequência, aquela população se aproximava e falava: eu tenho interesse nesse tecido aqui. E colocava ao lado do tecido uma quantidade de ouro em pó, porque lembra que o governador de Gana permitia que as pessoas comercializassem o ouro, mas o ouro em pepitas pequenas, né? Então a pessoa pegava o ouro em pó e colocava do lado daquela peça de tecido para dizer: ó, tem interesse nessa peça. E se afastava, se distanciava. Isso, então o dono da mercadoria aproximava e via lá que alguém tem interesse e colocou do lado daquele tecido uma quantidade de ouro em pó. Então ele pegava aquele ouro em pó e via qual é o peso. Ele falava: não, mas está muito pouco esse ouro aqui para esse tecido vale mais do que isso. Então ele simplesmente deixava lá e se afastava. Aí isso já deixou claro de que a negociação não está feita, que o comerciante não gostou do preço, está achando que está muito barato. Então a pessoa nativa ia lá, se aproximava, falava: olha, não fechou o negócio, mas eu quero muito esse tecido aqui. Então ele ia lá, aumentava a quantidade de ouro em pó ali e se afastava. Aí o proprietário, lá, o dono do tecido, chegava, olhava e viu que aumentou a quantidade de ouro e falou: agora sim, agora tá bom. Então pegava aquele ouro, né, e trocava os instrumentos, né, para avisar que foi selado o negócio, né? Então aí ele se afastava, e aí aquelas pessoas nativas iam lá, pegavam o tecido que ele queria e voltava para casa feliz com o tecido que ele comprou, sem usar uma única palavra, né? Através da música apenas, só através da música, né? E essas pessoas que iam comercializando iam para outra comunidade, levar os seus produtos, e chegando naquela comunidade novamente, tocava seus instrumentos para avisar que está chegando com os seus produtos, e as pessoas já ficavam todas alvoroçadas e já preparavam as suas quantidades de ouro em pó e ver quais os produtos estavam ali disponíveis para fazer troca com ouro. E isso fez com que a África desenvolvesse muito. Então, ou seja, a riqueza, a prosperidade estava no continente africano. O continente africano era o lugar de muita prosperidade. E pelo fato de ter artefatos de ferro, então isso fez então que o continente todo experimentasse um grande desenvolvimento, né? Desenvolvendo obras de artes, arado, armas e utensílios de ferro, coisas muito valiosíssimas, né? Com essa tecnologia. E ali a gente vai perceber que os povos de língua banto deu um salto da idade da pedra diretamente para o ferro. Não fez como a Europa. A Europa passou pela ideia do bronze, isso, até chegar ali. E na África não, já foi direto da pedra para o ferro, com esse avanço tecnológico. Isso fez com que a África então fosse uma grande potência, uma grande riqueza, né? E o lugar mais próspero do continente. Mais próximo, não do continente, mas do mundo, né? Estava ali na África. E eu estou falando isso no ano 1000, né? Ano 1000 depois de Cristo, né? África estava ali com desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico. E é justamente, lembro que aconteceu com a Etiópia. A Etiópia tinha recursos de pedras preciosas e ouro, e isso fez crescer os olhos, né, do Egito para dominá-lo, né? E
E aí novamente vai acontecer, como a história se repete, a África está assim bombando, né? Com desenvolvimento tecnológico, com conhecimento técnico e muito riqueza. O que vai acontecer? Vai crescer os olhos, então, dos povos europeus que querem participar, ou seja, né, que querem participar desse avanço tecnológico e dessa riqueza que o continente africano desenvolveu. Esse é o tema do nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro vai ser trabalhar um pouquinho como é que foi essa relação da Europa com a África, quando percebeu que a África estava assim bombando, muito rica, o mais rico do mundo no ano 1000 depois de Cristo, nessa era cristã. Como foi essa relação da Europa, na Europa, com o lugar rico que é a África, com muitos recursos e muita tecnologia? Como é que se deu esse encontro entre Europa e África? Ok? Esse é o tema do nosso próximo encontro. A gente se encontra amanhã. Um grande abraço.